nosso programa está recheado de muitas informações e curiosidades sobre o mundo animal. Vamos falar sobre a sinomose, uma doença viral que afeta os cachorros. Você tem gatos? Então não perca! Vamos falar tudo sobre a areia sanitária e suas características. E o seu peludo está se coçando bastante? Então fique atento, pois pode ser uma doença dermatológica. Fique sentadinho aí, porque está começando o Mundo Animal. Olá, é um prazer ter a sua companhia. Você já ouviu falar da sinomose? É uma doença altamente contagiosa e perigosa para os nossos cachorrinhos. Entenda o que acontece. Já ouviu falar em sinomose? É considerada uma das doenças mais severas que acomete os cães, tendo alto índice de mortalidade. A sinomose é uma enfermidade viral altamente contagiosa entre os cães e ela pode acometer todas as idades, desde o filhote até o cão idoso. Os sintomas da doença podem variar e prejudicar o sistema respiratório, sistema gastrointestinal, sistema nervoso e o sistema linfóide. Em relação ao sistema respiratório, inicia-se como uma gripe, na maioria das vezes, evolui para um quadro de pneumonia, onde a gente tem infecção associada por bactéria. Nessa fase, o que a gente percebe de sintoma? O animal tem tosse, espirro, secreção nasal, muitas vezes já começa a febre, em consequência, apatia, depressão, perda de apetite, e a doença pode evoluir. Na fase gastrointestinal, a gente tem a presença da diarreia, de vômito, desidratação, e a fase mais grave da doença, fase neurológica. É onde a gente percebe já os sintomas de mioclonia, que são tremores musculares, e muitas vezes até convulsão, que é uma fase já bem avançada da doença. Se o seu peludo é filhote e ainda não foi vacinado, fique atento e procure um veterinário para deixar em dia a carteirinha de vacinação do seu pet. Mesmo ela cometendo todas as idades, os mais jovens eles estão mais suscetíveis devido à falta de imunidade adequada. O mais importante é fazer o protocolo correto de vacina. Geralmente, a gente procede um esquema de 3 doses, com intervalo a cada 21 dias, e é importante também fazer o reforço anual. A doença é transmitida através de espirros, objetos e até mesmo locais por onde o animal contaminado tenha passado. Além dos sintomas visíveis, o diagnóstico da doença é feito através de exames. Assim que a gente identifica, um animalzinho com sintomas, pelo exame clínico, a gente já consegue detectar alguns sinais e, na maioria das vezes, também associa alguns exames laboratoriais para estar complementando, para saber o estado geral do animal. Muitas vezes, um exame de hemograma, um raio-x para saber a condição de tórax devido à pneumonia. Pode ser feito também exames mais específicos, como PCR, ELISA-teste, para encontrar o vírus na circulação. Os sintomas e as consequências dependem diretamente da virulência, dos órgãos afetados e, obviamente, do estado imunológico em que se encontra o animal infectado. Em relação às consequências, a gente tem uma alta taxa de mortalidade dessa doença. Geralmente, de 10 animais, sobrevivem de 3 a 4 animais após o tratamento. E existem sequelas. Na maioria das vezes, devido à alteração neurológica, o animalzinho fica com sequelas. Não existe um tratamento específico para combater o vírus. Há apenas tratamento para amenizar os sintomas causados pela doença. Em relação ao sistema respiratório, antibiótico, antitérmico, gastrointestinal, fluidoterapia, medicação para cortar o vômito, antiemético, protetor de mucosa gástrica, complexo de vitamina para a gente estimular o animal de forma geral, imunoestimulador para a gente tentar melhorar a condição de imunidade. Dependendo, se tiver alteração neurológica, no caso de convulsão, entrar com uma medicação para estar fazendo esse controle. Então, assim, um conjunto em relação aos sintomas, Não existe um tratamento específico que a gente consiga combater o vírus. Os casos da sinomose são mais frequentes em épocas de inverno.
Mas independente da estação, o seu cachorro deve estar sempre vacinado para garantir sua saúde e proteção. A única forma de evitar a doença é através da vacinação anual, então não deixe de atualizar a carteirinha de vacinação do seu pet. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em animais de sangue quente e animais de sangue frio. Mas você sabe o que isso significa? Vamos aprender! No reino animal existem diferentes espécies. Tais espécies são classificadas de acordo com o modo em que controlam a temperatura corporal. Os mamíferos e as aves são classificados como endotérmicos, animais de sangue quente. Já os répteis e anfíbios são classificados como ectotérmicos, animais de sangue frio. Os animais endotérmicos elevam a temperatura corporal e a mantêm constante a partir do seu próprio metabolismo. Já os animais ectotérmicos não são capazes de regular a temperatura corporal por esse meio. Eles precisam de fontes externas de calor para manter sua temperatura constante, como a exposição ao sol ou um contato com uma superfície quente, como a rocha. Por isso, os mamíferos podem ficar longos períodos sem se expor ao sol. Já os répteis e os anfíbios não podem. É fácil de entender isso. Você já ouviu falar de répteis vivendo em regiões frias como a Antártida? Provavelmente não, pois eles são incapazes de sobreviver nesses ambientes. Muito interessante, não é mesmo? Vamos para um breve intervalo, não saia daí! Qual dos animais abaixo não está em extinção? Opção A, onça pintada. B, leão. C, mico-leão dourado. Ou D, garça. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Se você respondeu a opção B, leão, você acertou. Seu peludo se coça bastante? Conversamos com uma dermatologista veterinária para esclarecer melhor o assunto. Confira! Um dos problemas que os cães e gatos geralmente sofrem é o da coceira. As causas são diversas, mas é bom ficar atento, pois pode ser um sintoma da alergia, doença de pele ou doença psicogênica. A coceira ou prurido, como a gente diz, é o sinal cardial de uma doença que você caracteriza como sendo uma dermatopatia alérgica. E existem também outras doenças de pele, como por exemplo a sarna sarcóptica ou a escabiose, a malacesiose, que é um tipo de uma levedura que se prolifera na pele, a foliculite, que é uma infecção bacteriana de pele, que também fazem com que o animal apresente a coceira. Outro detalhe, a coceira, ela pode se manifestar de várias formas no animal, quer dizer, o animal pode mostrar a coceira de várias formas, não só o ato de roçar a pele. Pode apresentar lambedura excessiva de membros, de extremidade, dessa região lateral do corpo, que é o flanco. Sendo que um detalhe importante é que se faça isso, obviamente, pelo clínico, o diagnóstico diferencial de uma dermatopatia alérgica que cursa com lambedura excessiva, como sendo o principal sintoma da manifestação do prurido, ou de uma dermatopatia psicogênica, que são as doenças psicogênicas ou doenças obsessivo-compulsivas que levam o animal até a se automutilar de tanto fazer a lambedura. Atualmente, os problemas de pele com maior número nas clínicas veterinárias são as alergias e pode ser causada por diversos fatores externos, que
podem hipersensibilizar o sistema imunológico. Esses fatores são chamados clinicamente de alérgenos e estão presentes no nosso dia a dia, como poeira, pólen, ácaros, bolores, produtos químicos diversos e até alimentação. As doenças alérgicas existem 3 tipos. A dermatite alérgica picada de pulga de carrapato, que na nossa região é a mais comum, e é a doença alérgica também mais comum nos cães. A dermatite trofoalergênica ou hipersensibilidade alimentar, que é um tipo de reação alérgica que o animal desenvolve a alguns tipos de proteína do alimento. E a atopia. A atopia é a doença alérgica a alérgenos inalantes, de contato e, em alguns casos, até também proteínas do alimento. No cão, a dermatopatia alérgica mais comum é a dermatite alérgica picada de pulga de carrapato, seguido de atopia. No gato, a dermatopatia alérgica mais comum é a dermatite trofoalergênica, seguida da dermatite alérgica picada de pulga de carrapato e, por último, a dermatite trofoalergênica ou hipersensibilidade alimentar. O segredo para o controle da dermatite alérgica é a identificação das causas, que normalmente se faz pela correta exclusão das doenças alérgicas mais comuns, além da realização de exames mais específicos. O animal chega até mim apresentando o prurido, o ato de se coçar. Primeira coisa que tem que ser feito, o exame físico do animal. Nesse exame físico, alguns exames complementares, que seria o exame parasitológico do raspado cutâneo, para se diferenciar a doença alérgica da escabiose. A citologia cutânea, que é onde a gente visualiza a presença de bactérias ou de leveduras na pele, que são doenças que também causam coceira. A primeira coisa que tem que ser feito é o tratamento de pulga de carrapatos, com uma ampla variedade de produtos que existem hoje no mercado contra a picada de pulga de carrapato, que é a doença mais comum, como eu já disse, nos cães. Fez esse tratamento, o animal continua se coçando. A exclusão alimentar. Então, durante um período de 8 semanas, o animal ele é submetido a uma dieta hipoalergênica para a gente poder chegar ao diagnóstico se a causa dessa coceira está relacionada com algum tipo de proteína encontrada no alimento. Essa dieta hipoalergênica, existem as formulações caseiras e também as dietas comerciais. Animal continua se coçando, aí cai no último grupo, que é a atopia, que é alergia a alérgenos de contato, inalantes, etc. Quando se fecha o diagnóstico de atopia, o proprietário pode fazer a opção de solicitar um teste intradérmico. Nesse teste intradérmico ou teste sorológico, são testados alguns alérgenos para ver qual que o animal tem sensibilidade. E daí, quando se tem a intenção de confeccionar vacinas para tratamento de atopia. Então, o teste intradérmico ou teste sorológico, ele não é um teste de diagnóstico, você já tem que ter o diagnóstico da atopia. É para você selecionar alérgenos para fazer o tratamento com vacinas, que é a hipossensibilização, que é uma das opções de tratamento de atopia. Algumas raças de cães são mais suscetíveis à dermatite alérgica, então fiquem atentos. Com relação às raças predispostas às dermatopatias alérgicas, o Shih Tzu é a raça mais predisposta à doença alérgica chamada atopia. As principais regiões do corpo onde a coceira vai se manifestar é em volta do olhinho, região periocular, em volta da boquinha, perilabial, as orelhas e as patinhas. Depois do Shih Tzu vem o Labrador, o Golden e o Lhasa, mas o Shih Tzu é o que mais apresenta esse tipo de doença alérgica. A dermatite alérgica é uma doença genética, não tem como evitar. A manifestação pode ocorrer em qualquer fase da vida do animal. É uma doença que não tem cura, mas existem tratamentos específicos para reduzir e controlar as crises alérgicas.
As doenças alérgicas, o que tem que ficar muito claro para o proprietário é que não existe cura. Você não vai curar, você vai controlar os sintomas da doença. Quando você fechou o diagnóstico, o animal não é alérgico a picada de pulga e de carrapato, porque se for, é só tratar pulga e carrapato, resolve. Se for alergia alimentar, é só você tirar as proteínas que podem causar a reação alérgica e resolve. Quando cai no quadro da atopia, essa doença ela não tem cura, e sim controle. E aí vem as drogas, que são os corticosteroides, que é o que mais funciona, o que mais resolve, só que o animal não pode usar isso a longo prazo sem um acompanhamento por causa dos efeitos colaterais que isso pode ocasionar no organismo do animal. Existem hoje algumas drogas imunossupressoras ou imunomoduladoras que modulam essa resposta alérgica, essa resposta inflamatória envolvida na etiologia do prurido, que é o que mais a gente usa hoje, o que eu mais uso. Alguns suplementos vitamínicos que minimizam um pouco a resposta inflamatória da pele, como o ômega 3, que tem um efeito anti-inflamatório cutâneo. E, como eu já havia citado, a hipossensibilização ou as vacinas, no caso do animal ter a atopia e o proprietário fazer a opção pelo tratamento com vacinas. Aí não entra na categoria das drogas, é feita a hipossensibilização. Os cuidados básicos da higienização do seu pet, como o banho, é essencial para ajudar no tratamento da alergia. Uma coisa muito importante quando se trata das doenças alérgicas, que elas vão acabar na pele do animal, elas vão acabar provocando as infecções secundárias, que é a foliculite, a proliferação de bactérias na pele, ou a malacesiose, que é a proliferação de leveduras na pele, são os banhos. Os banhos, dependendo da gravidade do caso, eles são feitos a cada 4 dias ou banhos semanais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o banho ele é necessário, porque você minimiza o contato de alérgenos no corpo do animal, na epiderme do animal. Então os banhos são necessários, além de também ter a função de hidratação da pele, porque a pele do animal atópico é uma pele seca, uma pele que perde muita água, uma pele que tem uma barreira epidérmica deficitária. Então os banhos são muito importantes também no tratamento das doenças alérgicas. E lembrando, existem várias outras doenças de pele que apresentam o mesmo quadro clínico da alergia. Por isso, é imprescindível procurar sempre um veterinário para o correto diagnóstico. Toda vez que o proprietário, você, dono do cachorro, tiver um animal, ou do gato, tiver um animal que está apresentando coceira, leve no médico veterinário que tenha uma qualificação um pouco melhor para poder fazer o diagnóstico diferencial dessa coceira e ver exatamente como vai ser feito o tratamento e a condução. Porque os casos mais graves de coceira, o animal pode até ter automutilação, erosões no corpo, de tanto se coçar, por não ser adequadamente tratado. É bom ficar atento aos sinais que o seu pet apresenta. Às vezes pode ser algo bem sério. Vamos para um breve intervalo, já estamos de volta. Qual animal vive mais tempo? Opção A, elefante. B, cachorro. C, jacaré. Ou D, tartaruga gigante das Ilhas Galápagos. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Se você respondeu a opção D, tartaruga gigante das Ilhas Galápagos, meus parabéns! Você tem gato? Atualmente no mercado existem vários tipos de areia sanitária. Por isso, consultamos uma veterinária especialista em felinos para mostrar os diferentes tipos que existem. Confira!
Os donos de gato sabem que esse animal é bastante higiênico e para fazer as suas necessidades, eles usam as caixinhas com granulado sanitário. Existem vários tipos de granulado para os felinos, né, os gatos domésticos. São deles feitos, tem folículos de mandioca, areia, argila, flocos de madeira, sílica também, né? E tem os flocos de madeira também que são biodegradáveis. Por exemplo, você tem aquele proprietário que ele quer não jogar no lixo, quer pegar o saquinho, joga direto no vaso sanitário. São tantas opções, mas para fazer uma boa escolha, é preciso saber as características de cada uma. Por exemplo, os flocos de sílica, né? Eles são pedrinhas parecidas com pedrinhas de aquário, né? Que tem gatos que adoram bastante, né? O barulhinho acaba jogando para cima. Tem os flocos também de madeira, que eles gostam também, que são bem macios, né? Eles gostam daquele contato. E os flocos de mandioca, de areia, argila, também varia muito do gato, né? Mas eles são mais acessíveis à patinha, porque a patinha é bem sensível, né? Então eles sentem esse toque diferente. Tem opções com diferentes formatos e texturas. Por isso é bom saber quais são as vantagens de cada uma. Os flocos de areia sílica, eles têm a vantagem da seguinte forma. Tem a sílica microcristais e as cristais grandes. Qual que é a diferença de ambos? Por exemplo, microcristais, ele acumula um pouquinho mais de grumo. Já os cristais grandes, não. O bom da sílica é que ela, por exemplo, se a gente precisa saber se o paciente está com algum problema urinário, se ele está urinando, se a coloração dessa urina, a gente consegue ver, porque ela cora a sílica, então é muito bom para gatos em tratamento, tá? Agora, a areia de argila, ela também é muito boa porque ela forma grumos, que são pedaços. Por exemplo, o felino fez o xixi e aí ele forma naquele cantinho, então você faz a retirada com a pazinha higiênica, né? Então você acaba descartando mais facilmente, né? A areia de pedrinhas artificiais são muito boas porque, por exemplo, gruda também o xixi ali na areia, forma os grumos e também as fezes. As fezes você consegue peneirar com a pazinha para poder não perder tanta areia assim, você economiza mais areia. A biodegradável também, que ela é feita de flocos de madeira, que o animal defeca e faz a urina na caixinha de areia, e aí o que acontece? Você pega esses torrões, pega as fezes e você pode jogar direto no vaso sanitário sem problema nenhum ao meio ambiente. As preferidas dos donos de gato é aquela que não dá tanto trabalho na hora de fazer a limpeza. A melhor areia para nós, os donos dos felinos, né, dos gatinhos domésticos, são aquelas que formam torrões, que a gente pode facilmente fazer a retirada e descartar no lixo, né? Relembrando que não todas podem jogar no vaso sanitário, porque senão o cano fica cheio de argila, né? A melhor a ser usada para quem já tem os gatos, já tem bastante gato em casa, são as feitas de sílica e a de areia artificial, né, de pedrinhas artificiais. Porque formam os torrões, você consegue também tirar as fezes e sobrar mais areia, você peneira, né, você acaba economizando mais areia. Mas você precisa ver a qual vai agradar o seu bichano. Se ele não gostar, ele não vai usar. E isso pode não ser tão bom, pois ele pode fazer as necessidades dele pela casa. Geralmente, os gatos preferem bastante areia, né? Por exemplo, tem gato, por exemplo, a gente fala da sílica, e ele vai lá, ele adora, né? Brinca com a sílica, joga pra cima, faz barulho, mas tem gato que já não gosta daquela sensação daquelas pedrinhas na patinha. Ela acaba dando, vamos dizer, pinicando os coxins, que a gente chama, né? Porque é muito fofinha e muito sensível às patinhas, né? Então eles acabam gostando ou não. Tem gatos que amam e tem gatos que odeiam,
né? Então é muito relativo a gente passar qual tipo de areia melhor para cada um. Eles vão mostrar pra gente. Para nós são os do torrões que a gente pode jogar fora. Agora para eles que vão mostrar. Eles vão chegar na caixinha de areia e vão, se eles gostarem, brincarem com aquela areia, então a gente sabe que ele tá gostando daquela areia. Agora se ele pisar com as patinhas muito com a pontinha dos pés, né? Eles não estão gostando não. Mas o melhor mesmo é ter aquela areia sanitária que agrade tanto os donos como os gatos. Geralmente é utilizada aquela areia que agrade os dois, aquela areia que a gente chama de argila, areia que é de argila. Por quê? Elas são pedrinhas finas, uma camada fina, ela não machuca as patas e forma os torrões que é mais fácil para a limpeza. A areia de argila, quando entra em contato com a urina, ela se transforma em uma consistência argilosa. Bom, você faz a força e vai retirando os grumos. Como essa de argila, tá vendo como ela fica? Um pouquinho mais consistente, um pouco mais dura, tá? Então ela suja bem a pazinha, né? Então ela gruda um pouco mais na caixinha. Ó. Já a areia de flocos de madeira, ela incha conforme a quantidade de líquido que é introduzido. A gente já consegue ela toda pozinho, certo? Então, ó, você vê os floquinhos caindo de madeira, onde eles são dissolvidos e jogados no vaso sanitário. Ó. Só aonde ficou úmido, né? As demais estão sequinhas, durinhas, ó. E o cheiro é bem forte de madeira. A areia artificial absorve toda a urina e seca bem rápido. Nós fazemos, então assim, ela sai inteira, aonde ela não suja o fundo da caixinha. Como essa tá um pouquinho mais úmida, se a gente pegar outra, a gente faz e aí cai um pouco mais as pedrinhas que não foram usadas e o restante a gente consegue jogar fora. Então ela não suja tanto e a gente preserva mais a areia. A sílica forma até um desenho porque ela se espalha e fica da coloração da urina. Como usamos água, ela ficou incolor, mas dá para ver a quantidade de urina que o gato fez e a coloração, por isso é muito boa para animais em tratamento. Já a sílica, a gente também consegue fazer a retirada total, da onde está a urina do gato, aonde também não suja a caixinha de areia, fica limpinha. Aí você faz o movimento e tá limpa de novo, sem grudar nada no final da caixinha. Tem algumas areias que duram mais que outras. Tudo vai depender da quantidade de gatos e da limpeza que é feita. Para cada um gato, a gente tem que ter 2 caixinhas. Se eu tenho um gato, eu tenho que ter 2 caixinhas de areia. Se eu tenho 2 gatos, eu tenho que ter 4 caixinhas de areia. Então, vai dobrando o número de caixinha de areia. Por que isso? Porque eles separam. Por exemplo, uma é de xixi e a outra é de cocô, né? Eles não gostam de fazer as duas na mesma caixinha. Muitas vezes assim, eu tenho um gato e tenho uma caixinha de areia só. Tudo bem, não tem problema. Mas ele vai escolher, você vai perceber que a ponta vai ser das fezes e a outra ponta vai ser da urina, né? E se tiver suja, ele não vai fazer. Então a limpeza das caixinhas de areia tem que ser diária, de 2 a 3 vezes até por dia, porque senão eles vão defecar e urinar em outros locais que eles não estão acostumados, porque eles são muito higiênicos, não gostam do banheiro sujo.
Agora que conhece as opções, é só escolher a qual é a melhor tanto para o seu felino quanto para você. E o nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e aguardo você no próximo programa. Um grande abraço!